Olá a todos e todas, bem-vindas e bem-vindos ao Vida em Movimento, o videocast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Flávia Oshima e hoje vamos falar sobre justiça climática e desigualdade social, dois assuntos que estão profundamente conectados e estarão no coração da COP30, que será realizada este ano em Belém do Pará, na Amazônia. Os efeitos da crise climática não atingem todas as pessoas da mesma forma. Enquanto as populações mais ricas são as maiores responsáveis pelas emissões de gases estufa, as populações mais pobres são as que mais sofrem com seus impactos. Enchentes, secas, deslizamentos e ondas de calor interrompem o acesso a serviços básicos dessas populações. A justiça climática parte do princípio de que o combate às mudanças precisa também ser uma luta contra as desigualdades. Não basta reduzir emissões, é preciso garantir que as soluções sejam inclusivas, participativas e reparadoras. Neste episódio, vamos entender como governos e empresas e a sociedade podem agir de forma coletiva para garantir um futuro mais justo, sustentável e com oportunidades para todos. Para falarmos sobre esses assuntos, nós temos o prazer de receber Andréia Marques, que é conselheira da Fundação Grupo Volkswagen, e o Jorge Abraão, que é diretor-presidente do Instituto Cidades Sustentáveis. A Andréia é formada em Economia e Direito, com doutorado em Desenvolvimento Sustentável e Bioenergia. Andréia tem uma longa carreira na direção de ESG e faz parte do corpo de conselheiros da Fundação. Jorge Abraão é engenheiro por formação, professor do MBA da Politécnica da USP e colunista da Folha de São Paulo. Ele possui uma longa trajetória na construção de soluções e relações mais éticas, sustentáveis e responsáveis. É um dos fundadores do Instituto Ethos e também é membro da Comissão Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Olá, Jorge e Andréia, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês no programa com a gente. É um prazer nosso também poder participar desse videocast. Bom estar com vocês aqui. Legal. Andréia, Jorge, eu vou começar com uma pergunta que dá título a esse episódio, que é o tema central, que é como é que a crise climática escancara e agrava desigualdades sociais? Bom, acho que um país como o Brasil, onde a questão social nunca foi resolvida, né, que tem uma desigualdade recorde, um dos países mais desiguais, realmente a crise climática aprofunda e escancara, como você mencionou, porque a gente sabe que os impactos da mudança climática, eles atingem diferentemente as populações, né? Um exemplo claro que a gente viu isso nas chuvas, nas inundações do Rio Grande do Sul, o ano passado, em algum momento as autoridades falaram, olha, se você tem casa na praia, vá para a sua casa no litoral, tal, porque a infraestrutura da cidade estava deteriorada. A população pobre não tem essa chance de ter casa na praia e teve que ficar ali, sofrendo os impactos diretos, sem energia, sem água potável, sem tudo. Abrigo, né? Indo para abrigos. Então, só esse é um exemplo muito fácil, né? Mas tem diversos outros que mostram que a desigualdade já estava presente, mas ela é aprofundada, ela tem efeitos mais dramáticos sobre as populações minorizadas ou vulnerabilizadas. Bem, Flávia, o Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, mas ele também é um dos 15 mais desiguais do mundo. Essa característica é única, não existe nenhum outro país que, de alguma maneira, esteja nas primeiras posições econômicas e tão mal do ponto de vista de distribuição. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, essa é uma sociedade que soube construir riquezas, mas é incapaz de distribuir riquezas. E esse é o desafio que nós temos para poder avançar. Num quadro como esse,
que foi produzido por nós, porque isso não é natural, isso é fruto de políticas públicas que geram desigualdades, qualquer crise que possa existir, ela agrava essa situação. Se a gente tiver uma crise na questão de saúde, vai agravar a situação de desigualdade, porque a população vulnerável vai ser a mais penalizada. Se a gente tiver uma crise de água, uma crise hídrica, a população mais vulnerável vai ser a penalizada. Se houver um problema com mobilidade na cidade, a população vulnerável é a mais fragilizada. Da mesma maneira na questão climática, então. Todas as questões que surgem nas questões climáticas, e a Andrea falou sobre isso, ela vai acabar atingindo com mais clareza a população mais vulnerável. Esse é o desafio que nós temos, é como é que a gente, de alguma maneira, se prepara, antecipa questões, já que a ciência está dizendo, já está apontando caminhos para isso, para que a gente possa antecipar e reduzir esses impactos de uma forma geral, sobretudo para essa população mais vulnerável. Isso quando vocês trazem isso, né? Até essa sua fala, Jorge, de que a ciência já mostra, não é mais uma questão de si, né? É uma questão de quando as coisas vão acontecer em relação às crises climáticas, né? A gente vê que pelo menos as previsões, né, de inundações que vão continuar acontecendo, o aquecimento que continua crescendo, os incêndios que foram que de um ano para outro, de 2023 para 2024, a incidência aumentou tanto, né? E eu queria, embora a gente consiga imaginar quais são, mas deixar aqui evidente nessa nossa conversa, né? Quais são os grupos mais afetados pelas mudanças climáticas no Brasil, pelo que vocês podem observar? Olha, a população negra, pobre, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, todos esses grupos vulnerabilizados. Eu entendo que existem diferentes formas de impacto, né? Como a gente estava falando ali offline. Tem aqueles decorrentes diretamente de uma desigualdade de renda, né? Relacionados, então, aos grandes centros, né? Então, populações pretas, pobres, grupos trans, aqueles que não têm acesso a vários serviços públicos. E tem os impactados no seu próprio modo de vida, como populações ribeirinhas, quilombolas, indígenas, que têm nos recursos naturais a grande base do seu sustento, sobrevivência. Então, esses dependem muito mais do recurso natural diretamente que está sendo impactado do que as populações urbanas. Eu falo muito mais diretamente, é lógico que a população urbana também depende desses recursos naturais, mas lá depende diretamente e impacta o próprio modo de vida. Por exemplo, as secas nos rios da Amazônia trouxe calamidade no sentido de simplesmente colapsar o sistema de transporte, colapsar fontes de água, de comida, né, dos peixes. Então, são impactos diferentes, mas as populações vulnerabilizadas em termos de pobreza, de renda, a questão de cor e principalmente também esses grupos distantes, né, como os indígenas e quilombolas, que não são tão urbanizados, vamos dizer assim. E Jorge, se você quiser complementar, fica à vontade, mas pegando aqui o gancho, eu queria te perguntar aproveitar e emendar a pergunta, sobre a relação de se os impactos, se a gente pode pensar que os impactos na área urbana são muito diferentes dos impactos em áreas rurais ou de natureza mais densa. Uhum. Como é que é isso no teu olhar? Flávio, eu queria só começar abordando uma questão que você falou sobre essa questão de que a ciência está mostrando isso e que existem modelos matemáticos, portanto, que já vêm de décadas, que mostram que o nosso impacto ele é muito grande, né? Mas é só alertar que existem narrativas que não são não vão nessa direção. E é importante que as pessoas estejam muito atentas a isso, né? Nós tivemos agora, nessa semana passada,
o presidente dos Estados Unidos num discurso na Organização das Nações Unidas dizendo que não acredita na mudança climática. E ele, na verdade, sem nenhum fundamento, sem nenhuma base de alguma maneira científica, ele questiona. Mas eu digo só isso para que as pessoas estejam alertas, porque hoje em dia essas coisas se difundem com muita escala. A ciência está mostrando com muita clareza que nós, pela primeira vez, digamos assim, os impactos no planeta são devido ao modelo de desenvolvimento econômico dos humanos, de alguma maneira. A exploração de recursos naturais no planeta está levando a uma mudança desse ambiente que está gerando, por exemplo, um aquecimento do planeta que gera enchentes, secas, desequilíbrios de alguma forma. Então, nós estarmos atentos a isso e acreditando na ciência, isso é fundamental dentro desse processo. Depois eu só queria dizer uma questão, e eu concordo com a Andréa quando ela coloca quem são as pessoas mais vulnerabilizadas, e eu acho que são todas essas que a Andréa falou. Mas se eu tivesse que citar uma, só para não ficar, eu diria que são as mulheres negras. Se eu tivesse que citar uma, em escala, são as mulheres negras as mais vulnerabilizadas. Então, mas o que isso significa? Significa que a sociedade tem que estar, de alguma forma, atenta a isso, porque nós podemos criar políticas públicas e programas e investimentos para reduzir esse tipo de impacto se a gente sabe quem está sendo mais impactado. Nós já temos condições de fazer isso. Então, quando a gente tem clareza de que públicos são os mais impactados, a gente tem como agir, e é muito importante nesse sentido a gente estar atento também. E finalmente eu diria assim, eu acho que é diferente a forma desse impacto efetivamente nas cidades e quem vive a população rural. É sempre bom lembrar que o nosso país, o IBGE, acaba de lançar isso. Mas o Brasil é um país em que praticamente 90% da população vive em cidades. É um dos países mais urbanizados do mundo. Portanto, as cidades passam a ter que ter um olhar sobre elas muito importante, porque todos esses problemas que acontecem no mundo aterrissam nas nossas vidas através das cidades. Então, numa cidade, a gente vai ter esse problema de enchentes com muita clareza, de ilhas de calor, e tudo isso são questões que geram problemas muito grandes para as pessoas, mas o mais lamentável é que a gente tem perdas de vidas muito grandes com esse tipo de questão. Então, cabe à gestão pública estar muito atenta a esses processos, porque é possível você investir nessas questões. O grande drama, e eu acho que essa é sempre a discussão, é como é que você define prioridades? Então, você está atento e seguindo de alguma forma onde é que estão as prioridades, e uma maneira muito interessante é você seguir o dinheiro. Se você segue para onde o orçamento está sendo investido, de alguma forma você está vendo qual é a prioridade que um governo está dando. Se ele define assim, não, e acontece muito isso, eu vou pavimentar a cidade. E acontece muito isso, sobretudo, todos nós vemos isso no momento de eleição. A definição de prioridade é a pavimentação, porque ela aparece e os candidatos acham que isso gera votos, e efetivamente acaba gerando. Mas muitas vezes isso não é uma prioridade para a cidade, e você deixa de atender questões, por exemplo, que poderiam estar resolvendo questões que evitariam enchentes, evitariam ondas de calor, mas as pessoas priorizam isso. Ao ter esse tipo de noção e esse tipo de olhar, nós podemos estar, de alguma forma, tendo um olhar crítico sobre isso, vendo em quem nós queremos ou não votar para poder avançar, quem está defendendo essas pautas para que a gente possa ter uma transformação da sociedade dentro da democracia. É interessante esse exemplo que você falou, porque isso ocorre no transporte também. Em Campinas, por exemplo, está havendo a licitação para a renovação da frota de transporte público. E a gente sabe que o transporte é um dos grandes emissores, é um dos grandes geradores de calor nos grandes centros. Bom, a premissa do edital de renovação é que o uso do transporte público se mantenha estável depois da queda brusca que teve durante a pandemia. Ora,
é de se esperar de uma política pública interessada na crise climática, que incentive, que promova e que faça com que o transporte público melhore para que a população use mais. Então, ao você falar, não vai trabalhar no mesmo volume ou até cair, você está desincentivando o setor privado de investir mais, de ampliar a qualidade para atrair mais o público. Então, é também um exemplo de como está incoerente, né, essas cidades que estão trazendo essas políticas em detrimento da mudança climática que a gente já está sentindo. E eu queria lembrar também, o ano passado, depois dos eventos do Rio Grande do Sul, começou a se falar muito em gestão do risco climático nas cidades, né? Por que as cidades não têm e tal? E mesmo as cidades pequenas lá do Rio Grande do Sul foram cobradas. A gente viu que a maior parte das cidades não tem, nunca pensou no assunto sobre gestão de risco climático, quanto mais adaptação, muito menos ainda. E eu lembro que naquela época a gente falou, olha, não olhem só para o Sul. A gente precisa pensar nessa questão aqui também, porque se no Sul foi enchente, no interior de São Paulo, principalmente, e não só lá, mas todo o Brasil, mas é que eu sou do interior de São Paulo, a questão da seca e de incêndios é o grande problema. Não foi à toa. Nós tivemos aquela onda de incêndios, o ano passado foi o ano de maior quantidade de incêndios. Então, a região norte do estado lá já é considerada várias vezes como menos úmida do que o deserto do Saara. E eu não estou falando só em umidade do ar, estou falando de umidade no solo. Isso impacta a agricultura, impacta a captação de água. Então, todos os municípios de qualquer tamanho, em qualquer lugar, precisam partir de um mapa de riscos climáticos, né? Onde podemos ser impactados e que ações. Outro exemplo de não adaptação, a Defesa Civil dos municípios não estão preparados para combater incêndios florestais. Uhum. O Corpo de Bombeiros é preparado para combater incêndios, na maioria dos casos, urbanos. Uhum. Eles não têm equipamento, porque é uma técnica completamente diferente, entrar dentro de floresta, entrar dentro de áreas de APP e reserva legal, os equipamentos, até, são todos diferentes. Isso precisa vir também para precisa receber investimento, né? Porque a gente está falando, como você disse, de infraestrutura também. Exatamente. Né? O que a Andréa falou em relação a essa área de gestão de riscos nas cidades, eu acho que é muito importante, né? O Instituto de Cidades Sustentáveis, que é onde eu atuo, desenvolveu um índice de desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras, né? Faz com que a gente consiga enxergar as 5.570 cidades brasileiras em 100 indicadores públicos. Então, a gente consegue ver o nível de desenvolvimento sustentável dessas cidades. Um desses 100 indicadores é o de gestão de riscos em questões climáticas das cidades. Esse indicador de gestão de riscos são 25 itens que uma cidade tem que resolver. É muito legal isso. E aí, mas isso está assim, uma cidade tem que fazer um mapeamento das áreas de risco. Uhum. Onde é que estão as habitações que supostamente numa enchente podem ter problemas em relação a isso? Elas têm que ter um plano de contingenciamento, elas têm que ter um plano de sistemas de alerta. Uhum. Tem 25 itens para isso. Bem, lá no Rio Grande do Sul, a gente pegou o mapa do Rio Grande do Sul e 90% praticamente das cidades do Rio Grande do Sul, naquela lamentável enchente que teve lá, tiveram problemas com a enchente, 90%. E a gente pegou o mapa desse indicador. E esse indicador, quando a gente sobrepunha, a gente via que as cidades não tinham feito o mapa de gestão de riscos. Esse indicador era vermelho na maioria dos municípios. Significa que elas não tinham avançado. Isso significa que a enchente não teria ocorrido? Não. Porque a enchente é um problema global. Nós estamos com um problema em que o planeta, o nosso país, com a Amazônia, com todas as questões que a gente tem que ter de cuidados, isso gera esse desequilíbrio.
Na verdade, esse desequilíbrio ele funciona um pouco assim. Vai haver mais aquecimento no sul do Brasil e vai haver mais enchentes no sul do Brasil, porque o regime de chuvas vai ser maior, e vai haver mais seca no norte e no nordeste. Mais incêndios e mais vai ter problema mais de ar. incêndios. Mas a gente já sabe disso. Então, a chuva ocorrerá, porque isso é um problema maior. Agora, como os municípios se preparam para isso, para que não haja a quantidade de mortes, por exemplo, que teve, os impactos na vida das pessoas, o trauma que isso gerou no Rio Grande do Sul, é um estado. Eu sou gaúcho. Eu já vim para cá há muitos anos, mas eu sou gaúcho, não é? Eu fico olhando para lá, eu tenho familiares lá, eu pensei, puxa vida, uma situação como essa, não é, Andréa? Isso mudou o patamar do estado. É um estado que era visto como, digamos assim, meio que à parte no país, com um grau de desenvolvimento. Quem investe num estado com um grau de risco de enchentes? 80% das empresas que estavam no sul tiveram risco de falência. Eu quero dizer assim, vejam a quantidade, o impacto que um problema climático, que é o que a gente está discutindo aqui no programa, pode ter para as pessoas de uma maneira geral. São vidas, são problemas de perspectiva, de oportunidades, que vão gerar mobilidade social, que é um tema fundamental para a Fundação Volkswagen nesse sentido, né? Eu quero dizer, você vai travando processos. Então, essa integração é muito legal da gente captar, discutir, porque ao destravar esses processos, você pode estar, de alguma forma, encaminhando soluções para isso. Né? E isso que vocês estão colocando é fundamental, aí a gente começa a entrar um pouco na área da solucionáutica, né? Ou das propostas, né? Da solucionáutica. Eu só queria chamar a atenção e dar um passo atrás, porque isso que você apontou, Jorge, da fala da Andréa é muito importante, né? Que de verdade, se a gente fosse passar entre as pessoas mais vulnerabilizadas, né? Se fosse passar ali num funil as mulheres negras e mulheres negras mães solo, né? A gente tem um dado que do cadastro único, que é o nosso grande banco de dados de pessoas vulnerabilizadas, né? 70% das mulheres negras são mães solo. E elas são maioria entre as mulheres. Então, a gente está falando não só de mulheres que são mães, mas de mulheres que são mães e são sozinhas responsáveis, em muitos dos casos, pela sua família. Então, a gente está falando de uma perpetuação intergeracional de pobreza, de vulnerabilidade social, psicológica. É importante fazer esse recorte, porque eu acho que isso a gente está presente em em todos os riscos que a gente está falando aqui, né? E aí, eu queria muito pegar isso que vocês trouxeram agora, e a gente sabe que em políticas públicas a gente vê isso em diferentes dimensões, nas dimensões de saúde, de educação, de assistência social, que a gente tem 5.570 municípios, como você bem colocou, e a grande maioria deles não chega a 100 mil habitantes, né? A gente é um país de municípios pequenos, em sua maioria. E municípios pequenos que não, por serem pequenos necessariamente são pobres, mas muitos deles não têm muitos recursos, depende muito do pacto federativo para conseguirem prover os serviços básicos, né? E uma realidade que se vê é que muitos municípios, infelizmente, eles têm tal carência de estrutura, e aí não só financeira, mas muita falta de estrutura técnica, né? E o que a gente está falando de novos desafios, né? Não são desafios clássicos, né? Embora quem trabalhe com isso, como vocês que estão nessa caminhada há tanto tempo, já saibam disso há décadas e estejam aí trabalhando para alertar a população, na vida prática são problemas recentes, né? E o quanto que a gente percebe que mesmo em problemas clássicos, como o de educação, por exemplo, muitos municípios não conseguem executar o orçamento que tem por falta de capacidade técnica. Eles querem fazer,
Eles querem trabalhar, são equipes muito comprometidas, são gestões comprometidas, mas que por falta de capacidade técnica mesmo, e de braço, e daquilo tudo que a gente sabe que a realidade impõe, não conseguem trazer os projetos possíveis de executar esse orçamento para melhorar. Então, os níveis de desafio são enormes. E aí, eu queria trazer isso para vocês, para a gente olhar um pouco para isso, né? Como é que a gente lidar com, na prática, possibilitar que esses municípios que você mencionou, Jorge, do Rio Grande do Sul e de todos os outros locais do país, o que a gente pode imaginar de possibilidades para apoiar essas localidades a fazerem a lição de casa, de conseguirem mapear esses riscos, conseguirem pensar em propostas do que dentro daquele território é possível, num contexto de tantos desafios como são os que eles enfrentam. Melhor, até mais na sua área. Deixa eu só aproveitar e colocar aqui um dado que eu me lembrei enquanto vocês falavam, que me deixou muito preocupada, foi um dado do início do ano, que foi uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, que o Jorge é colunista, inclusive, que mostrava que das centenas de municípios que são municípios com reconhecidos casos de eventos por causa da mudança climática, não chegava a 30% o número de municípios que, a partir desses eventos, tinham conseguido criar planos de contingência. Eu acho que esse dado, ele conversa um tanto com esse desafio da capacidade técnica, financeira e pessoal para isso. Como é que vocês veem isso? Tem casos que vocês já tenham tido conhecimento no Brasil ou até fora do Brasil em que se conseguiu, em face de emergências climáticas e sociais, conseguiu uma mobilização para lidar com isso? Olha, não sei se a minha opinião é um pouco pessimista, talvez, nisso, porque, de fato, é o que você falou, falta de qualificação. Uma política pública que já existe, o governo federal tem muito recurso disponível para esses projetos, mas sob demanda e sob projetos. E muitos municípios não conseguem sequer escrever esses projetos e mandar. Às vezes tem linhas que ficam paradas no governo federal por falta de utilização, por falta de envio de projetos. E tem um outro lado também, que nos últimos anos, essa polarização, a questão do clima entrou no debate político, né? Como o Trump falou, aqui nós também já tivemos isso, dos negacionistas. Então, acho que começa pela população votando bem naqueles que entendem o perigo, o problema das mudanças climáticas, que priorizam isso e não o asfalto, que priorizam uma cidade esponja, uma cidade urbana mais humanizada, em detrimento de simplesmente asfalto, carro para todo quanto é lado. Então, esse problema, eu diria que é um problema de longo prazo mesmo, né? Porque tem quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. A gente precisa de mais educação, mais olhar crítico para essa eleição de representantes genuinamente engajados com projetos. Agora, tem também um papel importante que eu acho das universidades. As universidades hoje estão todas preocupadas por uma determinação do MEC, né, na curricularização da extensão. Ou seja, a extensão dos cursos de extensão da universidade precisam impactar positivamente a comunidade. Eu acho que um percentual, acho que 10% ou 15% das horas de um curso de graduação deve ser em projetos aplicados à comunidade. Ora, tem muita coisa que pode ser aplicado à comunidade aí. Então, esses municípios que não têm, fazendo parcerias com faculdades para organização de projetos, uma gestão de risco, a organização de um projeto de, por exemplo, evitar incêndios ou comunicar melhor a população sobre áreas de risco de enchentes, etc. Tem muita coisa. A criatividade vai longe, né? É muita coisa que pode ser feita. Eu acho que as universidades
vão começar agora a ser cobradas mais efetivamente por esse impacto positivo na comunidade. Isso que você está falando é muito interessante, Andréa, desculpa te interromper, porque a gente tem, né, no Brasil, a ciência, ela tem uma tradição dentro das universidades, né, a produção de ciência no Brasil, né, e é interessante isso, porque é de certa forma, uma chamada para aquilo que a gente que observa políticas públicas sempre desejou, que é uma aproximação mais célere. Exato. Do que se sabe dentro das academias para dar corpo para isso na realidade das comunidades, local, né? A exatamente. aplicação local, né? E você sabe que esse é um esforço, né? Eu atuo também na academia, porque muita gente quer cumprir a lei assim, para inglês ver, vamos dizer assim, né? Então, põe o aluno para dar uma palestrinha lá, que não tem efeito nenhum, só para cumprir o grade horário. Agora, o ideal, e tem gente que quer fazer bem, né? Então, existem iniciativas, por exemplo, que estão unindo. A PUC de Campinas, ela tem um departamento dedicado a fazer essa conexão entre as organizações sociais do território e as várias disciplinas, as várias faculdades da universidade, para qualificar, para melhorar o tipo de projeto de extensão feito. Então, faculdades de engenharia civil, por exemplo, ou arquitetura e urbanismo, são as mais qualificadas para fazer um planejamento, uma gestão de risco do município em questões climáticas. Mas falta, às vezes, o professor sair da sua caixinha e entender a realidade do município, né? Entender as questões sociais. O abismo social está tão grande que, às vezes, nem esses professores têm essa noção de periferia, de problema real. Então, a gente fala, está na hora dos professores saírem da sala de aula e pôr o pé no barro também, para entender a realidade melhor. Sim, sim. Você quer complementar alguma coisa, gente? Caminhando nessa direção e na provocação também que você tinha feito, Flávia, assim, é sempre importante lembrar que nessa questão das cidades, 90% das cidades brasileiras, 90% nos últimos 10 anos entraram em estado de emergência, de alguma maneira. Então, isso só mostra a gravidade dos problemas que a gente tem. Olha, elas estão tendo necessidades de alguma maneira, estão pedindo socorro. Sim. Por causa de questões como a gente está debatendo aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem essa questão da política, a Andréa falou, da polarização ou a própria conscientização de prefeitas e prefeitas em relação ao tema. Eu me lembro que recentemente, dentro dessa ideia de polarização, um prefeito, eu sei que não dá para pegar o um pelo todo, mas existe um grupo, digamos assim, que eu acho que isso espelha um determinado grupo, ele dizendo assim, não, se eu tiver que investir, decidir entre o investimento na redução do risco de enchente na minha cidade e na pavimentação, eu vou investir no pavimento. Eu não tenho dúvida. E ele falou isso com todas as letras. Mas é essa decisão de boa parte dos prefeitos e prefeitas, de alguma maneira, nessa tomada de decisão. Isso mostra um baixo grau de conhecimento dos riscos que a gente está vivendo, porque é esse mesmo pavimento que não vai permitir que a cidade absorva, de alguma maneira, ao você pavimentar e concretar uma cidade, você está reduzindo o grau de capilaridade que ela tem de absorção, né? Priorização, de novo, né? A gente priorizando essas questões, né? Um gestor público olhando para a cidade, vendo que ele quer fazer uma cidade muito mais esponja do que uma cidade pavimentada ou com edifícios muito altos que vão gerar mais ondas de calor nesse sentido. Como é que você vai resolvendo? Quais são as suas prioridades? Como é que você educa para que no médio e longo prazo essas questões possam estar mudando? Porque a educação é uma questão que nós vamos ter vai demorar uma geração para a gente ter mais... Temos que apostar nisso, mas tem processos que a gente tem que ir avançando. Por isso eu acho que é tão fascinante
e tão bonito, eu diria, esse processo de debate sobre esses temas e sobre a gestão pública, porque a gestão pública ela funciona, a meu juízo, assim como com tantas variáveis que você tem que dominar, né, na verdade, que é muito interessante que você pense em todas essas questões. Você não tem muito domínio. Muitas vezes, e eu já atuei muito em empresas, né? Eu costumo fazer uma metáfora em que eu digo, olha, uma empresa é um rio em que você está indo e você sabe as margens, sabe os limites, você tem um determinado produto que você faz, você tem domínio sobre isso, então você vai navegando ali com um certo domínio. Você entrar na gestão pública é quando esse rio sai no mar e você perde a noção, você tem correntes marítimas, você tem ventos, você tem... E é uma questão muito mais complexa, né? Não dá para a gente comparar as questões. Por isso que às vezes eu acho quando um empresário, e a gente tem um exemplo agora como o presidente dos Estados Unidos, que era um empresário, sempre foi um empresário, e vai e acha que ele vai fazer a aplicação das mesmas maneiras que ele tinha na empresa para gerir um país, ele perde, porque na verdade ele não vai conseguir, porque os parâmetros são outros. Ou você está aberto, não é que ninguém possa fazer, mas ou você está aberto e entende que esse novo ambiente merece outras escutas, outras aproximações, ou você se colocar com mais humildade diante disso para estar encaminhando, mas isso tudo também é difícil, mas é fascinante, porque você pode caminhar alinhando todas essas questões para poder estar avançando em soluções. O que é muito importante que a gente olhe agora, e queria aproveitar e fazer um gancho nessa pergunta, ainda ecoando um pouco a questão dos municípios, que é onde as pessoas estão e que enfrentam tantos desafios, da importância do Pacto Federativo, da importância da gente ter, desde lá do governo federal, ações que consigam chegar mais rapidamente de apoio técnico, inclusive. Não é só... O dinheiro é muito importante, a gente sabe que sem dinheiro a gente não faz nada. Mas como a gente disse aqui, não adianta ter o dinheiro lá e que para ele ser liberado, você precisa de uma série de questões que o município não está preparado. O quanto também é uma responsabilidade da União e dos estados apoiar seus municípios para que eles consigam, tecnicamente, viabilizar o que precisa ser viabilizado no território. Eu gostaria, assim, de valorizar esse tempo um pouco mais longo que a gente tem vivido desde 2015, eu diria, que foi quando foi lançada a Agenda 2030 e o Acordo de Paris. O Acordo de Paris define, não é, uma meta para a gente não aquecer o planeta 2 graus Celsius até 2100, preferencialmente não passar de 1,5 grau. Esse é o Acordo de Paris, não é, que fala do clima, e a Agenda 2030 da ONU, também nesse mesmo ano de 2015, para que em 15 anos a gente transitasse para um modelo de desenvolvimento sustentável. É como quem diz assim, olha, nós, e quem está dizendo são os países, né? Porque foi mais de 100 países, né? 193 países assinaram esses documentos. Então, foi uma quase unanimidade, eu diria, que a gente teve. É um reconhecimento de que o modelo que nós adotamos, digamos, na pós-revolução industrial, digamos assim, vem impactando muito e que nós temos que mudar essa chave de impacto e mudar para um modelo que reduza esses impactos. Essa é a proposta dos dois, da agenda e do acordo, não é? Passados 10 anos, porque foi agora, uma semana atrás, que lá na ONU passaram-se 10 anos, como é que a gente está nisso, não é? E a gente percebe que, por exemplo, no caso da Agenda 2030, nós já teríamos que ter andado
não é? Dois terços, porque nós fazem 10 anos, são 15 no total, exatamente. só que, então nós temos que andar dos 66%. Quanto a gente andou? Mais ou menos 20%. Nós andamos um terço do que a gente deveria ter andado. Os países vão lá e dizem como eles estão Isso avançando. quando não houve retrocessos em alguns. Pois é, em alguns teve. Isso é uma média, muito média que eu estou colocando aqui. Mas isso só mostra que nós temos desafios muito grandes a enfrentar nesses 5 anos que ainda restam, não é? Isso está servindo para um processo de conscientização. Um país como o Brasil criou agora, tem a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que tenta implementar no país ações que estão ligadas à Agenda 2030. Isso é um avanço para o país nesse sentido. Então, você tem mecanismos que vão contribuindo para esse processo. Semana passada, junto com a reunião da ONU, teve um fórum climático, não é? E nesse fórum climático que teve lá em Nova York, também se reuniram cientistas, países, tal, e os desafios também são muito grandes. E ali mostra que por exemplo, que o mundo, na verdade, ele foi aumentando as emissões de gases de efeito estufa, de carbono. Agora, nós temos uma meta digamos assim, de equilíbrio zero, de balanço zero até 2050. Essa é uma meta. A gente vai continuar emitindo, mas a gente vai neutralizar para poder o balanço ser zero. Os Estados Unidos saiu dessa agenda, não é? Com o governo Eles são um dos maiores Trump. Emissores do mundo, né? Os maiores emissores absolutos é a China, na verdade. Mas ele tá no ranking Ele, ali. como per capita, ele mas, digamos, a China e os Estados Unidos dão 45% das emissões, mais ou menos. Mas a China, então se os Estados Unidos têm um retrocesso, a China diz que vai reduzir, está se propondo a reduzir de 7% a 10% das suas emissões até 2035. Isso é um fator importante, porque a China é o maior emissor. Uma coisa que eu percebo é assim, que sai desse processo, né? Os Estados Unidos saiu, mas os países continuam atuando. E isso é uma coisa positiva para o mundo, não é? E não é porque é os Estados Unidos, é porque assim, olha, não basta um país ou outro sair, porque os demais vão continuar fazendo, entendem que essa agenda é muito importante. E mesmo dentro dos Estados Unidos, alguns estados continuam, apesar da instância federal sair, mas continuam provocando políticas públicas aderentes à questão da mudança. Califórnia mesmo é um deles, né? Sempre foi. Isso é muito importante, né? É verdade. Mas só fechando então, Flávia, eu acho que nesse sentido nós tivemos muitos avanços do ponto de vista de conseguir ter, digamos, são raros os momentos no mundo em que os países chegam a uma agenda comum. Quando acabou a guerra, a Segunda Guerra, os países falaram, não, nós não podemos mais ter guerras, vamos constituir a Organização das Nações Unidas. Foi constituído ali, foi um ponto comum. Quando se faz a Declaração dos Direitos Humanos, é um outro ponto comum. A Agenda 2030 e o acordo são importantíssimos, porque é um outro ponto comum, positivo. Não estamos conseguindo avançar na medida que foi proposto. Mas nós estamos num processo de conscientização, de disputa. A vida é assim. Na verdade, a gente vê dentro do nosso país as disputas que tem, não é verdade? Para poder, os avanços, eles muitas vezes são mais lentos do que a gente desejaria, mas nós estamos vivos, eu quero te dizer, como humanidade. E é importante que cada um de nós tenha isso e entenda que a gente tem uma perspectiva pela frente, não é? Afinal, nós vivemos de sonhos, na verdade, de desejos, não é? E eu acho que esse desejo de transformação que muitos de nós carregamos, ele é fundamental para que essas coisas avancem. Não estão na medida que a gente gostaria, mas nós vamos continuar atuando, propondo, criticando. Eu acho que é uma mistura de questões que nos faz, na verdade, participar para encaminhar essas questões, né? Eu estou relativamente otimista, mas é um otimismo assim, de muito pé no chão. Cauteloso, sabendo das dificuldades grandes que a gente tem. Antigamente, as potências eram quem? As potências eram os países que tinham dinheiro ou que tinham armamento bélico. Então,
Hoje, por conta da crise climática, há um novo atributo, que é a questão ambiental. E nesse ponto, o Brasil é uma potência. Então, a gente está num momento muito importante, pré-COP, aí com a COP batendo. O Brasil ele precisa se posicionar sabedor deste potencial que tem e sabedor da nossa grande lacuna, que é a questão social. Né? Colocar-se na mesa de negociação com essa consciência e aí chamar os diversos atores locais para trabalhar junto, porque olha só, eu estava anotando aqui, a gente falou do impacto da mudança climática na saúde, tanto no surgimento de novas doenças, né, alastramento, dengue, por exemplo, quanto na questão do acesso. A gente sabe que as populações minorizadas, vulnerabilizadas, têm menos acesso. Isso provoca ainda mais. Questão de moradia. Normalmente, as pessoas vulnerabilizadas moram longe, em situações precárias, com materiais quentes, são mais impactadas também por essa mudança climática. Na questão do transporte, as populações vulnerabilizadas dependem mais do transporte, que não é sustentável hoje em dia e que precisa ter toda uma política pública focada nisso também. A educação, tanto na infraestrutura, climatização, deixar a escola mais atrativa, quanto ao conteúdo na questão de conscientização e quanto à capacitação de professores, né, e alunos. A questão da própria urbanização, com as cidades esponjas, o planejamento mais voltado ao humano e também a população vulnerabilizada mais exposta a trabalhos formais ou informais que os deixam mais expostos na rua, trabalham ao ar livre, né? Ou seja, são mais impactados também. Tudo isso junto torna a questão social indissociável da questão climática no Brasil. Em outros países pode até ser, mas no Brasil não dá para separar essas duas coisas. E o Brasil precisa usar esse potencial, essa capacidade que tem para trazer isso de forma mais enfática na mesa de negociação e trazendo a questão também dos recursos, né? Os países mais poluidores precisam bancar isso, bancar totalmente não, mas ter essa responsabilidade de apoiar nessas adaptações em todos esses campos. Na proporção do que eles contribuem para a emissão, né? Exatamente. Mas também não dá para ficar esperando, porque, de novo, nós temos capacidade interna para fazer várias coisas aqui que pelo menos atenuem esses impactos em todos esses campos que eu falei. E, Andréia, quando a gente fala em mobilidade social, que é um grande tema da Fundação, o que precisa acontecer agora? Costumo falar que o primeiro, segundo e terceiro setor, cada um tem a sua linguagem, o seu modo de pensar e decidir, né? O primeiro setor, governo, ele é guiado pela lógica do poder. Isso me dá votos, eu vou me manter no poder, eu vou conquistar o poder. O setor privado é a lógica do lucro, do concreto, do curto, médio e longo prazo, do finito. E o terceiro setor é a lógica dos valores, né? Mais abstrato, né? O imponderável, longo prazo. Se a gente não reconhecer essas diferenças e não aceitar como legítimo esses diferentes modos de pensar, claro. Fica uma conversa de bêbado, né? Então, eu costumo dizer que a nossa arte, né? Eu como consultora na área de sustentabilidade, o Jorge, esses atores que atuam de alguma forma apoiando organizações nesse sentido, a nossa arte está em encontrar a intersecção entre esses três campos, porque é ali que se constrói o permanente, o duradouro, em termos de solução. Então, eu falo que, em termos de governo, o governo precisa, vamos dizer assim, está na hora de subir no tamanco, está na hora de subir no salto alto, de mostrar, nós temos isto, nós temos um potencial, um ativo que é ambiental, que o mundo inteiro precisa, e vamos valorizar, no sentido de proteger a nossa biodiversidade, proteger as nossas matas, proteger as terras raras, proteger diversas formas de coisa, além de proteger, usar bem, usar adequadamente, fazer políticas de adaptação climática, lógico, focadas principalmente nas comunidades minorizadas. Então, a gestão pública, as políticas públicas é o que dão maior perenidade. Agora, o segundo setor, o setor empresarial,
eu diria, o moto propulsor disso tudo. É quem tem o dinheiro e que está começando a ver a duras penas que isso não é bom mesmo para os negócios. Tanto a mudança climática quanto as desigualdades sociais. Isso não é bom. Um país, como a gente estava falando, um país com extrema pobreza, com grandes desigualdades como a gente, diminui o tamanho do mercado, gera retrabalho e custos de produtividade, gera uma escassez de mão de obra. A gente está vivendo já uma escassez de mão de obra qualificada, tem vários riscos acontecendo. Então, isso é ruim para o próprio empresário. Então, identificar isso já está mostrando que as organizações empresariais podem e devem ter também um papel de influenciar políticas públicas aí. E a sociedade como um todo, através de ocupação de conselho, através de votos mais conscientes, através de atuações, mesmo que sua cidade não tenha conselho, ou que não tenha um conselho na temática necessária, fazer através de organizações da sociedade civil, abaixo-assinado, pressionar as cidades menores, isso é mais, de certa forma, mais fácil, porque você encontra, né, o vereador na padaria, na esquina e tal. Essa pressão precisa ser exercida, né? E o brasileiro, ele não gosta muito de conflito, né? O brasileiro evita conflito, sendo que o conflito é bom, no sentido que eu falo, quando duas flechas vão um ao encontro do outro, o vetor vai para frente. Então, a gente não pode, é lógico que com respeito, né, com abertura para entender os pontos de vista do outro, mas é importante ter esse diálogo e cobrar efetivamente do gestor público. E fazer também a nossa parte no sentido de, bom, tem uma nova tecnologia de construção sustentável, vamos usá-la. Tem uma nova jeito de urbanização, de modo de vida, de trabalho, de transporte, vamos usá-lo, cobrando também da política pública essa atuação endereçada a essas coisas. Então, eu acho que os três atores têm, e lógico que a academia também, trazendo subsídios técnicos, científicos para todos esses grupos. Perfeito. Queria só pegar, então, essa questão da mobilidade social que você traz, que é um tema caro para cá, né, para esse momento. E eu acho que ela se dá normalmente, quer dizer, ela vai ocorrer quando a gente tiver um ambiente favorável para isso. E eu acho que a mobilidade social, ela tem mais escala quando a gente tem esses equilíbrios resolvidos dentro da sociedade. E tudo que a gente está falando aqui é um pouco sobre isso, né? Como é que você tem um equilíbrio social, um equilíbrio ambiental, para que essas coisas possam avançar e você criar um ambiente favorável para que você reduza desigualdades, para que você permita essa mobilidade ocorrer, porque o setor privado, o setor público estão avançando. Então, eu acho que tem essas questões. E eu só citaria alguns pontos, por exemplo, de avanços. E nós temos avanços e riscos, eu diria. Mas a COP30 aqui vai ser uma oportunidade muito interessante de debate, de assumir compromissos, da gente reforçar determinados compromissos e ampliar, de discutir financiamento dessas agendas, sobretudo para os países em desenvolvimento. São os temas que vão estar ali e que vão proporcionar, de alguma maneira, uma mudança nesse item, nesse tema ambiental que é muito importante. Uma outra questão de avanço que eu percebo é nas questões sociais. Eu acho que ontem foi aprovada a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, chegando com redução até 7.350 reais. O Brasil é um país que 70% das pessoas ganham até 2 salários mínimos. Então, você ter políticas que favoreçam e reduzam o impacto sobre essa população, isso é muito importante para que elas possam entrar num outro estágio, resolvam um pouco a sobrevivência, porque a grande maioria fica nessa questão, e comecem a olhar um pouco para outras questões de aprendizados, educação, que vai permitir com que essa mobilidade social avance melhor. Então, eu diria assim, acho que a gente tem pontos importantes do ponto de vista ambiental,
social. Tem riscos? Tem. A meu juízo, você avançar numa exploração do petróleo na Amazônia é um risco. Você permitir que a mineração continue avançando na Amazônia é um risco. E isso está em debate na sociedade. Então, nós temos avanços, sim. Nós vamos ter desmatamento zero, e essa é uma meta até 2030. É muito importante. E é um avanço. Agora, tem esses outros riscos. E a sociedade vive disso. Então, eu diria assim, nós temos pontos muito interessantes do ponto de vista social, avanços que vão permitir, e ambientais que podem permitir uma melhora dessa mobilidade ou facilitem esse avanço na mobilidade social, que é fundamental nesse sentido. E um ponto que eu não queria deixar para trás, assim, essas coisas só avançam com democracia. Importante. E eu acho que a democracia é fundamental, então a gente está atento a isso, porque a gente teve exemplos recentes em que regimes, digamos assim, com tendência autoritária, negaram essas agendas, né? A questão ambiental foi negada. A questão social não houve nenhum avanço. E ali a mobilidade não teve como avançar. Então agora nós temos negacionismos em relação à questão climática. O negar isso, você engessa a sociedade de um ponto de vista geral. Então, a democracia é quando você permite que as diferentes ideias fluam, não importa o lado, mas dentro do campo democrático você avançar. E a democracia, ela vai garantir que a gente consiga estar debatendo o que é melhor do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, e permitir que essa mobilidade social ocorra. Então, eu diria que ela é um fundamento estruturante para o processo, para a gente estar sempre atento e defendendo como um avanço da sociedade. E, pelo menos por enquanto, neste ano, o nosso saldo está positivo, né? Sim. na defesa da nossa avançado, democracia, né? Você sabe que eu gostei muito do que você falou da defesa da democracia, que eu acho que só na democracia as questões sociais são encaradas de frente, tem chance de avanço, né? E é importante que a temática da fundação de Juntos pela Mobilidade Social, eu gosto muito do Juntos, porque faz esse chamamento a outros setores também, mas a mobilidade social, por si só, ela é uma potencializadora da melhoria das questões climáticas, né? Porque a partir de um aumento de renda, as pessoas têm até mais discernimento e mais tranquilidade para criticar questões ambientais. Pensa bem, uma cidade que é paupérrima e que vem uma mineradora lá, a questão econômica estrangula tanto que, ok, venha, e sem nenhum movimento crítico, pensamento crítico. Agora, se as pessoas já têm acesso ao básico, a um modo de vida tranquilo, eles têm mais autonomia e consciência para criticar. Então, esse movimento, a questão da mobilidade social, traz um reforço positivo, não só para essa questão climática, mas para todas as outras, no sentido de dar mais tranquilidade, mais clareza para questionar, para cobrar dos agentes públicos. Tanto a nível internacional quanto a nível local, nacional, definição de quem será um coordenador das várias tarefas, né? Quem serão os donos? Vamos pensar, das metas. A nível local aqui, quem vai organizar as adaptações na questão de urbanização? Quem vai coordenar todas as adaptações e necessidades na questão educacional, né? Será que os ministros de cada pasta estarão lá? Eu gostaria de ver compromissos já direcionados para a gente olhar para a implementação. E, a nível internacional, eu gostaria também, eu sei que isso é bastante difícil, mas que os países lá presentes identificassem também as suas potencialidades no que podem contribuir para além do dinheiro, de forma que a gente fizesse, apesar dos Estados Unidos, apesar de outros países que não estão aí. Eu acho que o exemplo também é muito importante. Você mostrar, pelo exemplo, pela atuação forte, conjunta e unida dos outros países, que só aquele lá está isolado e, de alguma forma, ele vai sofrer as consequências disso, isso pode, no futuro, também trazê-los de volta. Então, eu não quero
que nós nos prendamos à escassez. Eu quero que a gente valorize as potencialidades que eu tenho certeza que temos em todas as esferas. É lógico, brigando também pelo outro lado, mas não podemos nos imobilizar por essa falta de algum país ou pela falta de recursos. A gente vai ter que fazer de qualquer forma, nós não temos opção. Perfeito. E vai ter, só para finalizar assim, da minha parte, em Belém, a Cúpula dos Povos. Se espera mais de 30 mil pessoas na Cúpula dos Povos. Então, essa população que é atingida de alguma maneira e que eu acho que tem muito a ensinar também, eu acho que é muito importante, isso é uma novidade dentro da COP30. Eu acho que a partir desses debates que vão acontecer e a consideração dessas populações que tem muito a aportar, eu acho que esse vai ser um outro ganho que a gente vai ter lá na COP. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença, pelo conhecimento e pelo tempo compartilhado. Ao longo dos próximos meses, a Fundação Grupo Volkswagen trará novas conversas, dados e reflexões sobre justiça climática. Para saber mais sobre os trabalhos da Fundação Grupo Volkswagen, acompanhe o nosso site, que está aqui na nossa tela, e nosso Instagram, @Fundação Grupo VW. Não esqueça de curtir o nosso canal e fica o convite para compartilhar este conteúdo com todos aqueles que podem se beneficiar dele. E assim a gente encerra mais um Vida em Movimento. Até a próxima!